Vamos iniciar, versículo 1. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, o que ouve de mim, e para que eu não me exalte acima da medida pela abundância das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exalte acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ela se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Até aqui, aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela nos fala, e nós queremos um pouco, falar sobre essa condição, desse espinho na carne que Paulo, ele relata, um espinho na carne. Ele fala que um espinho lhe fora dado, e esse espinho, ele lhe causava, ele trazia algumas coisas desconfortáveis, muitas, e ele diz que era como um esbofetear, do inimigo, de Satanás. Era o esbofetear de Satanás, era algo que lhe trazia, vinha sobre ele, ainda que, queridos, que muitas pessoas digam diversas situações. Alguns dizem, que o espinho na carne era um problema de saúde, era problema que Paulo estava com pouca visão. Outros dizem que era calvície, outros dizem que era epilepsia, outros dizem que era problemas de riquezas e financeiros. Mas a palavra de Deus, ela não revela. A palavra de Deus, ela não nos traz a condição, só são suposições dos homens. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que Paulo enfrentava uma situação, e que naquela situação Deus estava lhe tratando, porque esta situação era permissiva, era Deus permitindo. Deus havia permitido que a situação viesse sobre a vida de Paulo, para que aquilo fosse um tratamento na vida daquele homem. E aquele homem, meu querido irmão, ele reconheceu, aquele homem, ele teve a compreensão de dizer e saber que era Deus que tratava com ele, e Deus tratava com um propósito de ele não se ensoberbecer, um propósito dele não deixar que o orgulho, que a vaidade, que a soberba, que a altivez estivesse no seu coração, e ele se achando mais do que os outros, porque ele havia recebido a revelação de Deus. Ele havia recebido uma revelação que ele disse que ele não conseguia transmitir em palavras. Ele tinha recebido algo tão grande, tão excelente. Mas, querido irmão, tudo aquilo que nós recebemos é da parte de Deus. Deus nos dá, e nos dá numa condição de uma dispensação, da dispensação da sua graça. Então, de um favor que nós não merecíamos, mas que Ele nos concede. E aqui este homem, Paulo, e nós sabemos
o que Paulo ele foi, o que Paulo, né, se tornou na presença de Deus. A ação, né, ação relevante. Paulo foi um homem relevante, com obras, estabelecendo igrejas, animando o povo, fazendo viagens missionárias, passando por naufrágio, passando por fome, passando por perseguição para pregar o evangelho de Cristo. Mas Paulo, ele diz que diante de tudo isso, ele tinha uma situação, ele tinha algo que ele declara que era um espinho na carne. E eu quero nesta noite parar e pensar com você, e você pode me perguntar, mas pastor, todos os homens, todo cristão tem um espinho na carne? Queridos, nós podemos dizer que sim, todos nós temos um espinho na carne, ou todos os homens têm um espinho na carne, que é a natureza pecaminosa. Nós carregamos uma natureza pecaminosa, que constantemente ela está lutando contra a obra do Espírito em nossas vidas. Ainda, queridos, porque aqui a palavra de Deus, ao dizer que esse espinho é na carne, nós não podemos declarar que era física ou era uma ação emocional ou espiritual, porque a carne, no contexto da palavra de Deus, ela revela situações físicas, mas também ela revela a alma, as emoções, os sentimentos, o emocional de alguém. E queridos, e nós podemos ver, e nós podemos observar, e queridos, que o Senhor, Ele nos trouxe uma natureza que eu e você precisamos lutar, contra uma natureza que muitas das vezes quer fazer como Paulo ali está dizendo, nos esbofetear. E queridos, e às vezes nós achamos que esse esbofetear, né, era um soco forte no meio do rosto. Não, esse esbofetear é numa condição daquela humilhante, daquela situação que ela é dada com a palma, né, no original, com o lado contrário da mão, para humilhar. Era algo que trazia e que deixava ele numa condição ali, né, de reconhecer a sua fraqueza e de se sentir fraco, de se sentir que ele precisava de ajuda, que ele não era autossuficiente, que havia situações na sua vida que ele precisava de alguém ao seu lado, que ele precisava de orientação, que ele precisava de ajuda, que ele precisava, né, ter pessoas à sua volta. E meus queridos, eu quero que você vá lá em Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Romanos, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Romanos 7, versículo 24. A palavra de Deus, ela vai nos dizendo: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele diz que aqui ele está falando, a sua versão provavelmente é diferente da minha. Ele está falando de um contexto que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Nos versículos anteriores, ele diz no versículo 17: então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele começa a falar que havia uma luta, uma condição que lutava, uma situação que constantemente vinha sobre ele, para mostrar para ele que ele dependia de Deus, que ele precisava de Deus, que ele precisava da graça, da unção, da presença do Senhor. E para nós, meus queridos irmãos, nós temos um espinho que a cada momento da nossa vida, ele está ali, nos mostrando a verdadeira condição, nos trazendo, tentando nos ferir, tentando trazer o passado. Quantos lutam com coisas do passado? Quantos lutam com fantasmas? Quantos lutam com gigantes passados? Estão ali constantemente lutando.
E nessa luta nós temos que nos voltar para o Senhor. E nessa luta nós temos que buscar a Deus. Nessa luta nós precisamos saber que em nós mesmos nós somos insuficientes, não temos condições, não temos maneira de vencer essa luta, se não for pela graça de Deus, se não for pela presença do Senhor. Por isso que muitos têm sucumbido, por isso que muitos têm tombado diante da circunstância, por isso que muitos, queridos, têm sido levados pela essa questão sorrateira. E meus irmãos, e não pense que o espinho que Paulo estava falando é aquele espinho que às vezes nós pegamos uma madeira, né, um galho, uma lenha e fincamos um espinho embaixo da nossa unha. Não, queridos, não é esse espinho, não é um espinho, né, de uma roseira. Esse espinho era o que Roma, eles colocavam nos seus inimigos. Eles quebravam, né, um pau, e eles criavam uma ponta, e eles usavam, e muitas das vezes, para fincarem em alguns lugares, partes do corpo daqueles que seriam crucificados ou seriam maltratados. Queridos, você vê que Jesus, ele foi pregado no madeiro, os pregos, ou na versão, alguns dizem que era espinhos, era uma condição, eram pregos, eram grandes. Alguns dizem, né, e essa condição desse espinho, não é esse espinho pequeno, porque esse espinho pequeno, Paulo não iria 3 vezes diante de Deus. Era algo que lhe trazia muita dor, é algo que lhe incomodava diariamente, era algo que lhe trazia um sofrimento imenso, querido. Ainda que sabemos que um espinho ele incomoda, mas não é essa situação que muitas das vezes nós analisamos e achamos que aquele espinho que nós nos fincamos quando estamos lidando com a madeira, uma felpa. Não, era um pedaço de madeira que os romanos fincavam para aumentar a dor das pessoas. E Paulo estava ali enfrentando isso. E Paulo estava enfrentando com qual propósito e qual condição, meu querido irmão? Uma condição de tratamento. Uma condição de tratamento, porque era permitido por Deus as situações na nossa vida. E uma das situações, querido, que nós estamos vendo aqui, o orgulho, né? Uma das condições que nós estamos vendo aqui, a vaidade, a soberba. Ela, nesse homem, ela foi tratada de uma maneira, né, radical, de uma maneira que Deus ele não tira. Deus ele diz para ele: a minha graça a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele não diz: não, eu vou tirar, Paulo, eu vou te livrar, Paulo, eu vou aliviar. Não, ele diz: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa a tua fraqueza. Paulo, tu tem que saber de quem tu és, da onde tu saiu, de quem tu depende e quem tu serve. Quantas das vezes, querido irmão, às vezes as pessoas se esquecem, aleluia, de quem são, de quem serve e da onde vêm todas as coisas. E aqui nós vemos, e a palavra de Deus no versículo 19 de Romanos capítulo 7 diz: porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho que esta lei, que quando quero fazer o bem não está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Queridos, nos mostrando que nós constantemente temos que estar na presença de Deus.
nos mostrando que eu e você precisamos de Deus, precisamos dos princípios para nos ajudar. Nós precisamos estabelecer em nossas vidas uma condição de princípios que possa nos ajudar nesses momentos, nos momentos que você está só. Não são nesses momentos que nós estamos juntos. Os nossos problemas, eles não se geram. Os nossos problemas, eles geram quando nós estamos sós. A maioria das vezes, eles estão quando você está só, quando você está deitado, quando você está lá pensando, quando você está enfrentando uma situação. E aí os problemas começam a surgir. O desânimo começa a aparecer. Os conflitos começam a vir. Os fantasmas começam a passear de um lado para o outro. As lembranças passadas, elas voltam. A situação, tenta te tirar a coragem, o ânimo, a vontade de prosseguir. E aí o Senhor permite que, porque Paulo, ele vai lá e ele diz, há 14 anos eu soube que um homem, ele estava falando dele mesmo. Ele foi arrebatado, não sabemos se ele foi no corpo, como Enoque saiu, desapareceu, ou se foi, ele dormindo, foi levado. Mas ele foi, ele viu. Querido, quantas das vezes nós somos tomados pela presença de Deus, em momentos de oração, em cultos, que é tanta glória de Deus, tanta presença do Senhor, que somos invadidos, que somos tomados às vezes de lágrimas, às vezes não temos força de ficarmos de pé diante da presença de Deus. Quantos congressos, quantas vigílias Deus nos ministrou tamanha, de uma maneira tão especial. E às vezes nós saímos daquele momento e no outro dia já situações se levantam, situações aparecem, situações se apresentam para nos roubar e para nos tirar. É como um tapa, de mão virada no nosso rosto. E às vezes nós pensamos e observamos, mas como? Se Deus me encheu, se eu fui cheio do Espírito, se bom é que aquele momento ele continuasse, mas para que isso continue, nós temos que prosseguir. Não é um dia nós ir buscarmos, mas um dia eu orei, um dia eu li a Bíblia, mas ver que é algo constante, porque essa luta é em nós, meu irmão, a luta maior é em nós, a luta maior que nós enfrentamos é conosco mesmo. É numa condição aqui que ele está dizendo, o que eu quero fazer eu não faço. Mas eu sei que tenho que ler a Bíblia e não leio. Sei que tenho que estar na casa de Deus e não estou. Sei que tenho que perdoar e não perdoo. Sei que tenho que dizimar e retenho. Gasto tudo. E aí o Senhor nos mostra, tu depende de mim, tu precisa de mim. E aquilo ali, 3 vezes ele chegou diante de Deus, 3 vezes ele chega diante do Senhor, e ele fala a Deus, ele apresenta a Deus, ele se coloca diante do Senhor falando. E no versículo 7 diz, para que não se exalte acima da medida, pela abundância das revelações. Então tudo que Deus estava fazendo nele e através dele, não era para que ele se achasse mais do que todos. Você acha que ele orava mais, que ele pregava mais, que ele cantava mais, que ele tocava mais, que ele viajava mais, que ele fazia mais? Não. E ele entendeu isso, e ele está compartilhando com aquela igreja.
E ele está compartilhando com aqueles irmãos que estavam tendo uma dificuldade também, porque aquela igreja estava tendo dificuldade com alguns que estavam vindo de fora, estavam trazendo uma mensagem. E aquela igreja a igreja em Corinto estava maravilhada com os homens que estavam declarando: não, nós somos hebreus. E eles estavam vindo, estavam tentando negar todo o ministério de Paulo. Mas, meus queridos, Paulo começa a mostrar que haviam marcas, que haviam experiências, que haviam atitudes, que haviam ações, mas que ele entendeu e ele aprendeu a se gloriar não nele mesmo. Eu sei, eu posso, eu consigo, não. Mas quando ele se gloriava no Senhor. Ele sabia que tudo que acontecia através da sua vida, ou pela sua vida, era Deus fazendo, era a misericórdia de Deus, era a bondade de Deus ao seu lado. Não era, querido, obra dele, era Deus. E ele diz, e ele mostra: eu trago uma marca, a marca dos apóstolos, que aqueles homens não traziam. Ele trazia ali, ele trazia esta marca, ele trazia essa condição. Ele estava sendo aperfeiçoado nos momentos mais difíceis, aperfeiçoado por situação difícil, querido, porque tinha sido introduzido, tinha sido ali colocado num contexto para que aquilo ali trabalhasse. A palavra de Deus diz: e para que não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mas quem estava por trás? Deus. Era Deus. Deus que estava no controle. Mas Deus permitiu que Satanás ele viesse e diante de situação ele sentisse como esbofetear, ele sentisse o impacto da situação. Ele trazia uma mensagem, e nessa mensagem se revelava o quê? Se revelava as fraquezas de Paulo. Se revelava as fraquezas de Paulo. Querido, as nossas fraquezas não são para serem escondidas. As nossas fraquezas, elas não são para serem colocadas de lado. Ou nós dizemos: não, eu não tenho fraqueza porque eu sou de Cristo, eu sou forte, eu tenho capacidade, eu consigo tudo, eu sou capaz. Querido, nós precisamos em tudo do Senhor. Nós precisamos de Deus constantemente em nossa vida. Nós precisamos estar na sua presença. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilha na potente mão do Senhor, na presença do Senhor, o Senhor ele exalta. E o Senhor, ele levanta, ele fortalece, ele levanta. Tanto que a palavra de Deus diz que o soberbo ele abate. O soberbo ele abate. Aquele que bate no peito e acha que não precisa. Aquele que bate no peito e acha que não precisa de ajuda, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa, queridos, quantas das vezes Deus, Ele quer nos ensinar coisas através de outras pessoas. Quantas das vezes Deus quer nos ensinar? Querido, uma das coisas que eu aprendi e tenho passado e compartilhado com os irmãos é a condição que muitas das vezes nós impedimos as pessoas de receberem a bênção. Tem pessoas que são tão orgulhosas, e eu não sei se você, me perdoe, mas eu não sei se você se coloca nessa condição. Se você se coloca nessa condição, saia dela, porque você está impedindo de ser abençoado e de outras pessoas serem abençoadas.
Mas como isso, pastor? Às vezes alguém quer nos agraciar com um mimo, com um presente, seja no nosso aniversário, seja em outro momento da nossa vida, seja com valores, seja com agrado, seja com algo. E às vezes, né, chega até nós, a pessoa, não, mas eu não preciso, não, dá para outro, porque eu não preciso, eu tenho. Queridos, eu estou impedindo a bênção. O princípio da bênção é dar. E aquela pessoa que está me abençoando, ao momento dela me abençoar, eu recebendo, eu vou permitir que ela seja uma bênção, e a bênção vai vir em dobro sobre a vida dela. Mas muitas das vezes a pessoa, não, dá para outro. Não precisa. Às vezes a gente diz, alguém chega no aniversário, e meu aniversário é em janeiro, 10 de janeiro, tá? Na falta, é lá para o outro ano. Mas a gente chega no aniversário e vai dar um presente, e a pessoa, não precisa. Quem não precisa, precisa sim, querido. Não fale nada. Né? A primeira coisa que a gente diz, não precisa. Não estou precisando nada. O outro quer ser bênção, quer ser um instrumento de bênção. E às vezes espinhos, situações, elas vêm para nos moldar. Elas vêm para trabalhar conosco, elas vêm para trazer esses princípios que nós vamos aprendendo e não sabemos de onde, porque é uma tradição, dizendo, não precisa. Diga que tu não precisa. Porque a questão, né, dizer que está necessitado, na questão é se humilhar. No contexto natural deste mundo, dizer que precisa é dizer que está fraco, que é alguém necessitado. Então, né, fica lá sofrendo, e às vezes Deus enviando, e a pessoa impedindo, com a porta fechada, impedindo a bênção de Deus. E Deus começa a bater. É o exemplo daquele que estava lá no alto mar, estava se afogando e começou a pedir por socorro. E veio várias formas de ajuda, né? Caiaque, alguém jogou uma boia, mas ele queria que um navio tirasse ele de lá. E às vezes Deus está te enviando socorro, através de pessoas, de situações, mas você está rejeitando. E às vezes nós rejeitamos por pessoas. Não, mas se vem dessa pessoa, eu não quero. E esse povo aqui, essa igreja, ela estava tanto porque ela estava rejeitando tudo aquilo que ela tinha aprendido de Paulo, recebendo, porque aqueles chegaram, como eles eram hebreus, e Paulo não vinha, né? Paulo, ele era judeu, mas também ele tinha, eu acho que a descendência grega, né? O pai, ele não, havia uma mistura ali Então eles, ao momento que vieram, eles estavam rejeitando tudo aquilo que Paulo tinha feito por eles, tudo aquilo que Paulo tinha ensinado, tudo aquilo que Paulo tinha ministrado, tudo aquilo que Paulo tinha. Queridos, nessa noite o que o Senhor quer nos mostrar, que há um espinho que nós lutamos, e nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para aperfeiçoar as nossas vidas. Nós precisamos, o presbítero Johnny falou aqui, né, sobre a questão da igreja, e nós somos igreja que ela não é perfeita. Nós estamos sendo aperfeiçoado, tem muitas falhas, muitas dificuldades em nós, problemas em nós, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está ajustando, o Senhor está nos mostrando, e para que eu e você reconheça, cresça, e para que eu e você passe nesse teste, eu e você
precisamos nos submeter ao Senhor. Não há outra maneira, não há outra condição. Em 1 Coríntios 15, do 52, em diante diz assim, 1 Coríntios 15, do 52 em diante diz: em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vai haver um momento que nós seremos transformados. Vai haver um momento que nós estaremos deixando esta condição, esse sofrimento, esta luta que nós estamos enfrentando. Mas não é momento de você baixar a guarda, não é momento de você desistir, é momento de eu e você clamar pela graça de Deus, pelo poder do Senhor que aperfeiçoa as nossas fraquezas. E quando nós fazemos isso e nós pensamos que estamos fracos, aí nós estamos fortes, porque nós nos fortalecemos no Senhor. Nós fortalecemos na graça do Senhor. Nós não nos fortalecemos naquilo que nós sabemos. Nós não nos fortalecemos naquilo que nós temos. Nós não nos fortalecemos na situação econômica que nós temos. A única maneira de nos fortalecer é através da presença do nosso Deus. É através daquele que fortalece as nossas vidas, aquele que nos dá condição para nós nos levantar diante dos problemas, diante das dificuldades e seguir caminhando, seguir em frente, crendo, aleluia, que o Senhor, Ele está nos dando a sua direção, que o Senhor é o que nos ajuda, que o Senhor é o que nos sustenta, que o Senhor é o que nos anima a nós prosseguir essa caminhada, querido. E você precisa fazer isso, o quê? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E o texto segue nos dizendo: em um momento, em um piscar de olhos, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo que se corrompe, seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja revestido de imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. A morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O que ele está falando, meu querido irmão? Nós estamos diante de uma natureza, e essa natureza é um espinho para nós. Essa natureza constantemente ela tenta se levantar. Às vezes está tudo bem, quando vê essa natureza ela se ira. Às vezes essa natureza começa a pensar mal. Às vezes essa natureza começa a falar mal. Às vezes essa natureza começa a julgar. Às vezes essa natureza começa a brigar. Às vezes essa natureza começa a deixar as coisas de Deus de lado. Às vezes essa natureza começa a se envolver com a natureza, com as coisas deste mundo. E queridos, nós precisamos corrigir e trazer essa natureza para a presença de Deus. E permitir que através da ação de Deus, essa natureza ela começa a ser transformada. Situações comecem a ser transformadas dentro de nós. Situações comecem a ser... Deus comece a agir, Deus comece a moldar situações que muitas das vezes nós não sabemos de onde vem. Às vezes você não sabe porque naquele exato momento ou naquele determinado momento você é tomado por uma ira, é tomado por um sentimento de revolta, é levado a acusar, é levado a brigar, e você não quer fazer aquilo, e você se sente mal. Passado o momento você se sente mal. É o nosso espinho,
é o espinho da humanidade. É um espinho que constantemente está ali, sendo cravado em nós. Por isso que eu e você precisamos de Cristo. Por isso que eu e você precisamos do Senhor. Porque senão, queridos, esse espinho nos traz um dano tamanho e tremendo. Às vezes começamos a julgar pela aparência, julgar algo por nós ouvimos, nem vimos o que, mas começamos a julgar e aquilo começa a nos trazer um mal. E aquilo começa a trazer dano dentro de nós. Começamos a mudar o sentido das coisas. Começamos a agir diferente. Começamos a reagir diferente. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, Paulo, ele estava sendo ali esbofeteado pela essa situação, mas essa situação era um tratar de Deus, a palavra de Deus para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor por 3 vezes para que ela se afastasse de mim. Deus não afastou. A natureza do pecado nós vamos levar até o último dia. Até o último dia, a natureza do pecado vai estar presente conosco. Nós vamos vencer ela. Sabe quando? Quando o Senhor nos chamar para a sua presença, para a glória, para morar com Ele. Aí nós vamos vencer ela. E nós não vamos mais ter parte, porque aquilo que era corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que se corrompia não vai se corromper mais. Aquilo que era mortal vai passar para uma condição imortal, eterna. Então não podemos desistir, meu irmão. Não podemos desistir. Se desistirmos, nós não vamos ter a condição de alcançarmos isso. Vamos sofrer nesse tempo